Olá, vamos então dar início, né, ao nosso terceiro vídeo. No último, nós trabalhamos os elementos constitutivos do ato comunicativo e também vimos sobre gêneros textuais. Nós vamos simplesmente dar continuidade, né, porque vocês têm percebido, né, que cada vídeo é um tópico, né, mas os tópicos estão entrelaçados, eles são uma progressão, né, um do outro. Bom, e hoje nós vamos falar de funções da linguagem. Nós temos visto, né, durante os vídeos, né, que nós não produzimos textos despropositadamente. Nós temos um objetivo. Aquilo que nós produzimos tem uma função. Nós queremos algo com aquilo, certo? E é isto que nós vamos ver hoje aqui. Né, agora, melhor dizendo, né, agora, com as funções da linguagem propostas por Roman Jackson. Aqui a primeira função que nós temos é a referencial, que está centrada no contexto, ou referente, certo? E ela é chamada assim, nós podemos ver aqui, referencial, contexto, referente, né? Esta função trabalha o seguinte, né? Que o enunciado tem como função primordial, né? A transmissão de informações, ou seja, o enunciado que tem a função referencial como principal é um texto, né, um enunciado que tem como função principal transmitir informações, seja sobre alguém, sobre algo, sobre um acontecimento, uma atitude, enfim, ele vai dar, a função aqui é para transmitir informações. E as notícias são um bom exemplo desta função. Eu coloquei aqui embaixo, né, uma notícia, só para exemplificar, certo? Inclusive, eu a usei se eu não me engano, foi no primeiro vídeo, eu usei esta mesma notícia aqui, esta notícia, né, aí eu coloquei aqui apenas só para exemplificar. A função emotiva, ela está centrada no remetente, ou seja, o remetente é quem fala, né, aquele que está comunicando. A função, então, aqui tem o objetivo de transmitir a emoção daquele que está falando, certo? Para o destinatário, o interlocutor. Nós temos aqui um exemplo desta função. Ao tentar martelar um prego, a pessoa acerta o próprio dedo e prefere um palavrão. Ou seja, a função aqui deste palavrão, né, da palavra que ele disser ali, é transmitir a dor, né, que ele está sentindo. Temos aqui um outro exemplo, um locutor em uma partida de futebol. Um exemplo bem interessante, porque, de fato, conforme estiver o ritmo do jogo, o locutor não vai poder estar falando lentamente, com uma tranquilidade. Não, ele terá de acompanhar o ritmo, né? Então ele vai ter que transmitir a emoção do jogo, daquilo daquilo que está acontecendo. E aqui é interessante também este exemplo aqui, porque aquilo que eu já disse, que é o seguinte, né? Qual que é a função principal em enunciado? Neste caso aqui do locutor, é emotiva. Né? Mas no enunciado que o locutor produz, não é só a função emotiva, é a principal, a emotiva. Mas a outra função também, que eu poderia dizer que está empatada, né? Está no mesmo nível de proporção, praticamente, que emotiva, é a função referencial. Porque o locutor, ele não somente vai transmitir a emoção do jogo, ele vai transmitir o que está acontecendo em campo, né? Vai transmitir o que os jogadores estão fazendo, as atitudes que estão sendo tomadas, as ações, os passes e tudo mais. Certo? Então, este aqui é um exemplo muito interessante para nós vermos que os enunciados têm mais de uma função. Geralmente tem mais de uma função. Nós vimos aqui, este exemplo aqui no locutor numa partida de futebol. E temos aqui embaixo 2 enunciados, vamos compará-los. Ele saiu de casa. O canalha abandonou o lar. Veja bem, você não sabe explicar, mas pode até não saber explicar, né?
Mas você sabe que tem uma diferença entre um enunciado e outro. Enquanto o primeiro é um enunciado, assim, que poderíamos considerar genérico, neutro, né, assim, sem grandes tendências, né, o segundo nós já vemos aqui um enunciado carregado, né, que pode nos sugerir bastantes coisas, né, várias coisas podem ser sugeridas por este enunciado. Primeiro, nós temos aqui o elemento casa, que neste segundo enunciado é substituído por lar. Lar, ele tem, obviamente, aquele sentido do ambiente físico, mas a questão do físico também é envolvida pela questão afetiva, a questão do carinho, do amor, né, do refúgio, do aconchego, né, e aqui temos no segundo enunciado, em vez de saiu, abandonou, ou seja, o verbo abandonar, ele, poxa, nesse contexto aqui que nós estamos vendo todo aqui, deste enunciado, né, poxa, peraí, aconteceu alguma coisa, uma briga, né, e tal, né, e justamente o que nos leva a pensar isso é a palavra canalha, né, porque aqui, no segundo enunciado, em vez de ele, nós temos a palavra canalha. Então, aqui nós temos o segundo enunciado totalmente carregado, né, nos sugere bastante coisa. Então, aqui temos, então, exemplos, né, de enunciados e de situações em que o locutor, né, aquele que está falando, está fazendo uso da função emotiva, é a principal função no seu enunciado. Em seguida, aqui temos a função conativa, que está centrada no destinatário. Por quê? Porque a função conativa tem como objetivo influenciar o destinatário, influenciar o pensamento dele, a opinião dele, as atitudes dele, tá? E a propaganda é um ótimo exemplo desta função. Por exemplo, né, a propaganda comercial de um produto tem como objetivo querer vender um produto. Tem como objetivo convencer, né, o cliente, aquele que assiste, aquele que ouve, aquele que vê, de comprar algo. A propaganda política, de igual maneira, tem como objetivo convencer, né, o eleitor a votar em alguém, a apoiar um partido, apoiar um candidato, apoiar uma proposta. Enfim, esta seria a função conativa, influenciar o destinatário. Em seguida, que temos a função fática, que está centrada no canal. É interessante aqui que vocês, né, tenham justamente em mente já o que seria o canal, né, destinatário, emissor, né, remetente, destinatário. Nós trabalhamos estes termos no vídeo 2, quando nós vimos os elementos do ato comunicativo. Tá? Então, aqui a função fática está centrada no canal. Por quê? Porque a função fática tem como objetivo iniciar, prolongar e terminar um enunciado, uma comunicação, certo? Entre um locutor e interlocutor, entre o remetente e o destinatário, certo? Nós temos aqui, vamos usar o primeiro exemplo aqui, o alô. Quando você atende o telefone, você normalmente vai falar alô, né? Alô, né? Ou seja, você está dando aqui o início à comunicação. Esta palavrinha aqui tem a função fática, certo? Este exemplo aqui é bem explícito. Temos aqui o outro exemplo, não é, né? É um exemplo da função fática, né, que serviria para prolongar a comunicação. Você vai lá, fala algo, aí tem alguém ali te ouvindo e fala, não é isso, não, né? Não é, o que você acha, né? O que você acha? Outro exemplo de função fática, né? Ou seja, são palavrinhas, né, que neste caso aqui são usadas para prolongar a comunicação, tá? E o bom dia também tem a função fática, né? Porque a pessoa vai usar bom dia, né? Antes de começar a comunicação, ela fala bom dia. Quando vai enviar uma mensagem, né, um e-mail, ela também escreve lá bom dia, né? Olá. Ou seja, são exemplos da função fática. Aqui temos a função metalinguística, que está centrada no código. Ou seja, a função metalinguística tem como função, tem como objetivo, melhor dizendo, para não ficar repetitivo, né? Tem como objetivo
falar sobre a própria língua, ou seja, a língua sendo usada para falar sobre a própria língua. Nós temos aqui como exemplo o verbete de dicionário. E aqui mais abaixo eu coloquei em itálico um verbete de dicionário mesmo. Eu pesquisei no dicionário Aulete a palavra escada. E o primeiro significado que apareceu foi este aqui, né? Que nós estamos lendo aqui. Este aqui é o significado da palavra escada, ou seja, nós estamos vendo aqui um texto, né, um enunciado cuja função principal é a função metalinguística. Tá? Ou seja, ele está usando a língua, né, o código, no caso aqui a língua portuguesa, para falar sobre a própria língua portuguesa. Né? Está falando sobre uma palavra da língua portuguesa, definindo-a, dando de conceito, né, explicando, tudo mais. Então, esta aqui seria a função metalinguística. E é interessante notar o seguinte, que o que eu tenho feito, desde o primeiro vídeo até agora, os meus enunciados, meus textos, aquilo que eu tenho falado, tem como função principal a metalinguística, porque eu estou usando a língua portuguesa para falar sobre ela mesma, né, para falar sobre aspectos da língua, entendeu? Então é interessante perceber isto, né, que eu mesmo estou fazendo aqui, função metalinguística. E aqui a função poética, que está centrada na mensagem, ou seja, naquilo que é dito. Quando nós falamos em função poética, nós temos aqui duas ideias, que é a ideia da seleção e da combinação. Vocês se lembram que nós vimos lá na função emotiva, né, aquele exemplo do ele saiu de casa e o canalha abandonou o lar? Então, aquilo ali é um exemplo da seleção e da combinação. Porque quando você fala, você seleciona e combina com as outras palavras. Aí você consegue um enunciado, você consegue um sentido global para aquele enunciado, certo? Mas aqui na função poética, isso aqui é primordial, é mais importante ainda. É interessante notar o nome desta função, poética. Ela nos lembra do que? De poema. E os poemas, de fato, são um exemplo muito assim, explícito, perfeito, né? Da função poética, certo? Porque quando você lê um texto, você não sabe quais são os elementos, os recursos que o autor usou. Mas você sabe que aquele texto ali é um texto trabalhado, um texto pensado, você percebe que há uma harmonia, que há uma cadência, que há rimas, há repetições. Então, ele é um trabalho bem especial com a mensagem, certo? Aí você pode dar uma olhadinha de novo, né, na função emotiva, naquele exemplo, né, para você ver como que a seleção e a combinação, né, funcionam, né, que elas são usadas por nós, né, e elas têm resultados, né, por isso que é importante ter em mente a seleção e a combinação, principalmente na função poética. E eu já dei os exemplos dos poemas, né, e eu trouxe outros aqui. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e por fora bela viola e por dentro pão bolorento. São dois exemplos aqui populares, né, ditos pela população. Eles têm um sentido, eles querem passar uma ideia, né, ambos os enunciados querem passar uma ideia, mas aí você vê que você percebe, né, que há uma coisa assim que você fala assim, puxa vida, né, tem alguma coisa aqui, né? É justamente o que é a repetição de dura e fura. Aí você percebe ali, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fica até assim, harmônico. Né? Você ouve assim, esse ditado aqui, né, e o segundo também, você vê, né, percebe assim, que tem uma cadência, né, uma harmonia. Né? Parece que foi uma construção assim, feita, uma construção perfeita. Né? Ele consegue transmitir o sentido e também tem o trabalho poético, certo? Aqui abaixo nós temos o primeiro exemplo aqui, I like Ike. Né? Foi um slogan usado pela campanha do presidente Dwight Eisenhower, né? I like Ike, inclusive é um videoclipe, né? Bem interessante, foi a eleição de, se eu não me engano, de 1952, né, em que o presidente Dwight Eisenhower, né, Ike, foi eleito, Ike é o apelido dele, ele foi eleito, e I Like Ike foi um slogan, se eu não me engano, um dos slogans mais famosos, mais conhecidos, né, da história dos Estados Unidos. E aqui é interessante notar justamente a questão da seleção e da combinação,
né? Ele poderia selecionar I love like, I love, eu amo like. Seria algo assim mais forte do que o like, que é gostar, né? Eu poderia usar o love, mas eles usaram o que? O like. Por quê? Porque Ike, que é o apelido do presidente, né, combina melhor com like, né? A repetição do som, né? I like Ike. Né? Então, assim, justamente a questão da seleção é combinação. Ele selecionou a palavra like, por quê? Porque combina aqui, no total aqui, melhor. Né? Fica uma cadência, uma repetição, poxa, legal, né? Fica na mente das pessoas. Né? Então, não adianta ele muitas vezes trazer aquela coisa apaixonada, I love like, eu amo like. Não, o que ficaria melhor? Né? I like Ike, I love Ike. Né? I like Ike. Foi o que pegou, inclusive está até hoje aí. Né? O povo, né, que muitas vezes estuda mais, né, dessas questões de política, né, um pouco mais a fundo, vai saber desse tal do I like Ike. É bem interessante. As propagandas políticas, né? Isso aqui, por mais que tenha sido um slogan famoso, normalmente as campanhas políticas também têm, né? Muitas vezes um slogan, né, e tudo mais, assim. É interessante. Aí eu trouxe aqui como exemplo o I Like Ike. E temos um outro exemplo aqui de uma campanha, de uma propaganda comercial da empresa Sertão. E aqui embaixo nós temos tá tudo certo, tá tudo sertão. Veja bem que aqui a propaganda relaciona certo com sertão, que é o nome da empresa, ou seja, ele dá aquela ideia assim de que o lugar certo é a loja, a empresa Sertão, né? Ou seja, que nós temos um trabalho com a função poética, né? O trabalho com a linguagem, tá? Então, são estas as funções da linguagem, e é isto, e até.